O céu sempre foi um daqueles palcos que jamais descortinam todos os seus segredos, ou devo dizer, espetáculos, para a sua maior audiência através dos tempos. Nós, a humanidade, o infinito, para nós muitas vezes sobrenatural. Fenômenos raros e inexplicáveis, luzes brilhantes nos sobrevoando, às vezes nos ferindo, como foi no caso da Operação Prato aqui no Brasil. Clarões repentinos, ruídos contínuos e sem origem aparente. Estrondos assustadores. Isso e muito, mas muito mais, fugindo completamente à nossa compreensão. Bem, agora se você quer saber um pouco mais sobre alguns desses fenômenos e quais são as possíveis, não se esqueça, eu disse possíveis, justificativas para alguns deles, trazidas pelos teóricos de plantão e também pelos cientistas ao redor do mundo, vem comigo a partir de agora nesta jornada. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e você está prestes a sobrevoar os céus comigo em busca de fenômenos assustadores e inexplicáveis que as pessoas já puderam presenciar. Clarão em São Paulo e Minas. Por serem dois estados do nosso grande Brasil, é comum que casos como este acabem chamando ainda mais a nossa atenção. Afinal, se algo realmente estranho e sobrenatural estivesse acontecendo, nós seríamos as vítimas, não é mesmo? Por isso, pode ser que você já tenha ouvido falar sobre esse caso nos últimos meses, ou até mesmo o presenciado com todo o seu mistério. Mas afinal, você sabe o que foi esse clarão, vivido por paulistas e mineiros na madrugada do dia 3 de agosto deste ano 2022? Segundo todas as informações que recebemos, o fenômeno aconteceu por volta das 5 horas da manhã e acabou chocando os residentes devido à sua imensa intensidade, chegando a acordar alguns daqueles que já estavam dormindo no momento. O ocorrido também foi registrado por diversas câmeras, cada uma em um local e em uma posição diferente, mostrando que, de fato, a notícia não poderia ser falsa. Mas, então, o que causou essa visão misteriosa de uma esfera caindo sobre a Terra enquanto um grande flash de luz era disparado, antes de desaparecer? Apesar de teorias envolvendo a chegada de alienígenas na Terra não terem demorado muito para surgir, alguns especialistas brasileiros tentaram vir a público para explicar a história. Segundo um astrônomo da Universidade Federal do Rio de Janeiro chamado Tiago Signorini Gonçalves, tudo isso se trata de um bólido, espécie de meteoro de grande luminosidade. Aparentemente, esse fenômeno não é tão incomum como acreditamos ser, acontecendo todos os anos. A questão é que, na maioria dos casos, nós não os enxergamos pelo fato do mesmo acontecer durante o dia ou em regiões mais remotas. Além disso, achar evidências físicas da sua queda não é tão fácil como as pessoas gostariam que fosse. Segundo o que foi apontado pela astroquímica e professora do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diana Paula Andrade, grande parte dos meteoritos que possam ter se desprendido durante a explosão acabam caindo longe do local em que de fato foram vistos, parando em campos afastados ou mesmo dentro da água. E, por mais que esse fato pareça tão alarmante
Quanto qualquer tipo de invasão alienígena, ambos afirmam que não há com o que se preocupar, já que não existem registros de pessoas que tenham sido atingidas por um meteoro. Estamos longe ainda de vivenciar o pânico ilustrado no filme Não Olhe para Cima. Cidade flutuante na China. Cidades celestes e flutuantes podem até existir em filmes de super-heróis como o antigo Sky High, mas, sem dúvida alguma, não são, ou, ao menos, não deveriam ser, uma realidade em nosso mundo. Entretanto, foi exatamente isso que os moradores da província de Jiangxi, da cidade de Foshan, na China, acabaram vivenciando dia 7 de outubro de 2015. Segundo o que podemos vislumbrar por meio dos vídeos gravados naquele dia, estruturas gigantescas, semelhantes à silhueta de arranha-céus em uma cidade moderna, acabaram aparecendo sobre as nuvens do local. Era como se uma cidade inteira estivesse literalmente sobrevoando a sua cabeça. Mas afinal, o que poderia ter causado esse fenômeno inusitado e, no mínimo, surreal? Segundo algumas teorias que acabaram surgindo naquele momento, esse seria o vislumbre de uma cidade alienígena que acabou tendo problemas com a sua barreira cósmica de proteção invisível. Para outros, tudo se tratava de uma ação feita pelo suposto projeto Blue Beam, no qual a NASA estaria tentando estabelecer uma nova ordem mundial ao simular o falso retorno do Messias, ou uma invasão alienígena usando o patrocínio de seitas satânicas e do grupo secreto dos Illuminatis. Você acredita nisso? Conta pra gente aqui nos comentários. Ainda assim, é claro que a explicação dada oficialmente pelos cientistas está muito longe disso. Nessa versão dos fatos, esse acontecimento não seria nada além de um fenômeno natural raro chamado Fata Morgana, na qual tudo não passaria de uma miragem gerada por essa ilusão de ótica complexa e, diga-se de passagem, incrível. Aparentemente, quando uma das camadas da atmosfera é aquecida pelo Sol e a camada inferior continua fria, a diferença das temperaturas acaba gerando uma diferença também na densidade. Dessa forma, a luz solar é refratada ao passar de uma densidade para outra, criando um ângulo diferente na imagem. A grande questão é que, para alguns, essa resposta não é o bastante para sanar todas as perguntas geradas por esse acontecimento. Afinal, ao analisar outros casos envolvendo a Fata Morgana, é possível ver que eles geralmente se projetam sob o mar e não sobre as nuvens. Além disso, aquele que vivencia o fenômeno tende a estar consideravelmente distante do objeto refratado, sendo que na cidade os moradores estariam dentro do próprio local a sofrer a alteração com a sua imagem surgindo sobre eles, fazendo com que, mais uma vez, a dúvida permaneça aqui, na mente de muitos. Anel de fumaça preto no Reino Unido. É provável que em algum momento você já tenha visto aqueles anéis de fumaça que os fumantes soltam pelo ar. Os filmes costumam usar bastante esta cena, não é? Fazendo com que eles percorram um caminho curto e se dissipem. Não é bem assim, certo? Mas e se um círculo gigante de fumaça preta aparecesse no céu bem em cima de você, permanecendo lá por alguns minutos antes de sumir por completo? O fato é que nos últimos anos, relatos exatamente como esse chegaram a ser registrados em diferentes partes do mundo, com cada país justificando o estranho evento à sua própria maneira. Isso te diz alguma coisa? E entre os alvos do fenômeno está o Reino Unido. Segundo o que foi informado, o tal anel preto foi visto pelos moradores da cidade de Linton Spa, no condado de Warwick,
O evento teria durado em média 3 minutos e assustou todos os locais por conta da sua forma e mistério. Acontece que, na tentativa de explicar o fato, surgiram hipóteses como a de que o círculo teria sido causado por algum tipo de fumaça, mas, segundo os bombeiros, nenhum incêndio teria acontecido naquela região no dia, muito menos um capaz de causar aquele efeito. Em contrapartida, o posicionamento da polícia foi de que o fenômeno aconteceu como resultado de uma série de fogos de artifícios. Mas aqueles que estavam lá no momento também dizem não acreditar que algo tão simples pudesse causar aquele efeito. No final das contas, o círculo de fumaça acabou sendo fotografado e filmado em diversos ângulos diferentes, mas as pessoas não conseguiram entrar em um consenso sobre a sua misteriosa causa. Principalmente se considerarmos que as teorias costumam variar ao analisar as informações dos outros países. Aí o bicho pega. Barulhos no céu. Até agora conhecemos diversos fenômenos misteriosos que acabaram sendo visualizados no céu, em alguma parte do mundo, ou em várias delas. Mas e se eu te falar que, além de eventos visuais, o céu também tem disposto de uma gama de barulhos assustadores, advindos aparentemente de nada além do vazio acima de nós? Ao que tudo indica, casos como esses têm sido registrados em diversas partes do mundo por pessoas completamente diferentes e em condições totalmente opostas. E, segundo o que alguns especialistas dizem, tudo isso pode ser culpa do Covid e sua pandemia. Seguindo o raciocínio do astrônomo do Observatório Nacional no Rio de Janeiro, Ricardo Ogando, essa seria uma das consequências do isolamento social. Aparentemente, a falta do barulho excessivo com o qual estávamos acostumados fez com que as pessoas se tornassem mais sensíveis aos sons comuns, como o de um avião, ou trovão, ou ainda uma tempestade distante. O conjunto de acontecimentos teve seu auge em 2020, o que deu razão para tal hipótese, o que esclarece um pouco as coisas, ou pelo menos o raciocínio. Ainda assim, existem aqueles que enxergam essa teoria como uma justificativa infundada. Isso porque, ao analisar alguns dos registros feitos, é possível perceber que muitos deles se assemelham ao som de trombetas, quase como se o céu declarasse uma cena bíblica e profética. Para esses casos, foi dito pelos cientistas que uma das causas prováveis seria o movimento das placas tectônicas contra o microcontinente perdido da Grande Adria, na Europa. Ainda assim, de acordo com os dados, não houveram terremotos ou qualquer tipo de distúrbio sísmico. Em contrapartida a essa teoria, outros especialistas afirmam que esses poderiam ser os casos de um fenômeno chamado Skyquake, no qual meteoroides que entram na atmosfera produzindo meteoros acabam fazendo sons bem mais significativos do que o comum. O problema é que as hipóteses não acabam por aqui, e as teorias são tantas que nos questionamos se, de fato, existe alguma verdade no meio delas. O que você acha? Bolas de fogo Naga. Ao contrário dos eventos raros e excêntricos que vimos até agora, existe um fenômeno igualmente misterioso que, apesar da sua frequência, continua a gerar uma série de pontos de interrogação na mente dos cientistas. Aparentemente, o evento aconteceria todos os anos no mês de outubro. Mês que vem, no norte da Tailândia, mais especificamente no rio Mekong. O evento, que é chamado tanto de bolas de fogo de Naga como de luzes de Mekong, consiste no que parecem ser bolas de fogo com aproximadamente 1 metro de diâmetro, se elevando desde a superfície da água até o vasto céu.
erguendo-se alguns metros até desaparecer por completo. Tais formas têm um brilho único e avermelhado capaz de encantar qualquer um, e entre uma ocorrência e outra, os relatos variam entre algumas dezenas e algumas milhares de luzes por noite. Segundo a crença budista local, o evento é, na verdade, uma ação divina na qual Naga, a cobra gigante de 7 cabeças, acaba soltando bolas de fogo para o céu em homenagem à sua adoração ao Buda. Enquanto isso, os cientistas dizem que tudo não passa de um fenômeno natural, no qual as emissões comuns de metano e nitrogênio acabam se formando no lodo e fazendo com que o gás no fundo do rio exploda, criando bolhas que se transformam em fogo ao subir. O problema é que, mesmo tendo essa justificativa na ponta da língua, nenhum deles sabe responder o porquê desse fato acontecer apenas uma vez no ano. Curioso, você não acha? Como vocês já devem imaginar, esses, nem de longe, são os únicos casos bizarros e misteriosos a perturbar o nosso não tão tranquilo céu. E se você deseja ver mais vídeos como esse por aqui, com mais bizarrices celestes, ou até mesmo uma parte 2 mostrando mais casos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, deixar a sua opinião aqui nos comentários, e até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês e muito obrigado por todo o apoio até agora.